Legislação agrária aplicada na prática. Chegamos à nossa aula extra do módulo de legislação agrária. Depois de entender os fundamentos do direito, os tipos de bens, a diferença entre posse e propriedade, as ações relacionadas à terra, avaliações, perícias e laudos, agora é hora de ligar todos esses pontos e entender como a legislação agrária se manifesta no dia a dia da agrimensura. Nesta aula, vamos simular o caminho que o técnico percorre em um projeto real, destacando os momentos em que o conhecimento jurídico faz toda a diferença. 1. A agrimensura como prática jurídica aplicada. Toda medição que você faz carrega consequência legal. Não se trata apenas de desenhar um mapa ou medir uma gleba. Você está definindo limites legais, direitos de propriedade, confrontações com terceiros, acesso a políticas públicas, fundamentos para decisões judiciais. Ou seja, a fita métrica do agrimensor é também um instrumento jurídico. 2. O caso do terreno disputado por herdeiros. Imagine a seguinte situação: uma propriedade rural foi deixada para 5 herdeiros. 2 deles querem vender. Os outros 3 vivem na terra, sem documentação individualizada. O terreno nunca foi dividido oficialmente. Você, técnico em agrimensura, é chamado para iniciar o processo de divisão. Como a legislação agrária entra em cena? 1. Você consulta os registros. Precisa entender quem é o proprietário, se há matrícula atualizada, se existem ônus sobre o imóvel. 2. Identifica o tipo de posse, contínua, com animus domini, cabe uso capião. 3. Verifica se há área de preservação, aplica o Código Florestal. 4. Prepara memorial e planta, respeitando a legislação, normas técnicas e limites físicos. 5. Elabora um laudo técnico para embasar uma possível ação de divisão judicial. Esse é o momento em que você atua como elo entre a realidade do campo e o rigor da lei. 3. Regularização fundiária e função social da terra. Em muitos lugares do Brasil, milhares de pessoas vivem em imóveis sem documentação formal. É aí que entra a regularização fundiária, com base na função social da propriedade prevista na Constituição Federal e no Estatuto da Terra. O técnico em agrimensura tem papel central ao medir e descrever os imóveis, identificar benfeitorias e uso produtivo, apoiar o processo legal junto ao cartório e prefeitura, gerar documentos para titulação. Aqui, o conhecimento da legislação agrária não é um plus. É o que garante direitos para famílias inteiras e segurança jurídica para o Estado. 4. A postura profissional diante de conflitos. Você será muitas vezes chamado para atuar entre duas partes em desacordo. E aí, a sua função não é tomar partido, mas sim produzir informação técnica neutra, confiável e fundamentada. Em uma perícia, por exemplo. Você não deve emitir opinião pessoal. Precisa citar normas, usar critérios objetivos, apresentar croquis claros e evitar ambiguidades. Lembre-se, seu laudo pode ser a base de uma sentença judicial. Uai. Então, use linguagem técnica, mas compreensível. Cumpra prazos. Seja ético e transparente em todo o processo. 5. Onde a legislação agrária te respalda? Durante seu trabalho, a legislação agrária te protege e te orienta. Ela define quem tem direito à terra, estabelece como uma posse pode virar propriedade, indica como as terras públicas e privadas devem ser tratadas, determina o que deve constar em um laudo, avaliação ou perícia. Dominar essas leis torna você mais confiante, mais valorizado e mais eficaz. 6. Dicas práticas para o campo. Sempre consulte o registro de imóveis antes de iniciar um levantamento. 2. Em casos de posse, verifique há quanto tempo e de que forma ela ocorre. 3. Se houver vizinhos ou confinantes, documente sua ciência ou consentimento. 4. Mantenha tudo registrado por escrito e com art. 5. E nunca subestime a importância de um laudo bem feito. Ele pode evitar anos de processos judiciais. NEN 7. Conclusão. Nesta aula, você viu que a legislação agrária não está só nos livros, ela se aplica em cada medição, divisão ou regularização. O técnico em agrimensura é um agente da legalidade que contribui com justiça social, segurança fundiária e ordenamento do território. Ter conhecimento jurídico é um diferencial competitivo, mas também uma responsabilidade ética. Você não é só um medidor de terras, você é um definidor de limites, de direitos e de futuros.